Sejam bem-vindos ao Entre Livros. Se você tem vontade de escrever e publicar um livro, ou quer saber como funciona o processo por trás da publicação dos Amigos de Papel, esse programa é para você. Maria Freitas é jornalista e escritora. Seus livros já somam mais de 200 mil downloads na Amazon. As páginas já foram lidas mais de 2,5 milhões de vezes através do Kindle Unlimited. Maria é um verdadeiro sucesso na internet. Além disso, seu livro Emma, Cobra e a Garota de Outra Dimensão será publicado em 2023 pela editora Galera Record, uma das maiores editoras do segmento aqui no Brasil. Maria, os seus livros são um verdadeiro sucesso e é muito legal ver a galera comentando assim de como é boa a experiência de leitura. Me conta, como é que é esse processo e qual que é o primeiro passo para escrever um bom livro? Eu acho que todo bom livro ele tem personagens muito humanos, assim. Eu acho que um bom livro é aquele livro onde a pessoa consegue se identificar com ele. De se identificar com os personagens, com a história, com o universo, com a cidade que você está retratando. Então, em primeiro lugar, sempre que eu vou escrever, eu penso, quem é que vai se identificar com essa história, sabe? Eu acho que é por aí. E para quem é escritor ou está começando, como escrever um livro que cativa os leitores? Eu acho que focando exatamente nisso, eu acho que focando na parte da identificação, na parte do personagem, pensar sempre em quem você quer atingir com aquele livro, sabe? Além de, claro, ter uma escrita que seja de fácil leitura, ou até se for uma escrita com uma leitura um pouco mais complicada, uma escrita mais poética, que seja uma escrita que saiba conversar com o leitor que você quer para aquele livro. Então, se você tem um livro jovem, que seja uma escrita jovem, por exemplo. E durante esse processo de escrita, assim, é importante ter um planejamento para saber a sequência, o início, o meio e o fim do seu livro? Ou você acha que o processo de escrita deve ser livre e a pessoa começa mesmo sem saber como vai ser o desenvolvimento da história? Olha, eu já escrevi muito livro sem planejamento, mas eu não recomendo isso, porque a longo prazo é algo que te prejudica. Sabe, você pode acabar não conseguindo ir para frente com aquela história. Quando você não sabe o que você tem que fazer, você acaba muitas vezes não fazendo. Porque às vezes tudo que a gente precisa é saber qual que é o próximo passo que a gente vai dar. E é isso, quando você não tem planejamento, isso não acontece, sabe? Então, hoje, eu não consigo escrever sem planejamento. Eu me sinto completamente perdida. Porque eu fui ganhando essa característica no decorrer do tempo. E hoje isso me poupa muito trabalho, assim. Eu saber o que eu vou escrever me poupa muito, muito trabalho. Você já comentou um pouquinho sobre escrever de forma que o leitor se identifique, né? E qual que é a importância de ter essa representatividade dos personagens, a representatividade na literatura, tanto falando de uma representatividade LGBT, PCD e de várias outras minorias? Eu acho a literatura, na minha opinião, a arte no geral, ela tem várias funções. Uma das principais é, primeiro, refletir a nossa realidade, falar sobre o mundo, criticar de forma política, divertir as pessoas, mas também eu acho que isso muito recentemente está tendo um peso muito grande. A literatura, ela tem, as pessoas buscam pela literatura para se identificar, entendeu? Para se ver nos personagens. Durante muito tempo, a gente teve uma literatura que ela era muito... ela tinha uma cara só, ela tinha uma cara de homens brancos, cisgêneros, em sua maioria homens heterossexuais. E as histórias eram sobre essas pessoas. Muitas vezes sobre outras pessoas, mas sobre a ética, a ótica daquela pessoa. Então, você tinha até história sobre uma pessoa negra, mas sobre a ótica de um protagonista branco. E com o tempo e com a internet espalhando informação, eu acho que as pessoas começaram a precisar e
e cobrar mais essa identificação nos livros. Hoje, boa parte dos leitores, especialmente leitores jovens, pegam um livro para ler para se identificarem com os personagens, com a história. E uma outra função que eu acho que a literatura tem, e a arte no geral, é apresentar para a gente a vida do outro. A gente lê para conhecer outros países, outras culturas, outras realidades. Então, se a gente só tem histórias que são sobre um tipo de pessoa, um tipo de lugar, a gente nunca vai conhecer o outro de verdade, entendeu? Não saia daí! No próximo bloco, vamos continuar conversando com a Maria e ela vai dar dicas de como publicar um livro e alcançar leitores. Não existe um depósito de ideias, uma central de histórias, nem uma ilha de best-sellers enterrados. As ideias para boas histórias parecem vir, quase literalmente, de lugar nenhum, navegando até você direto do vazio do céu. Stephen King. O Entre Livros está de volta na companhia de Maria Freitas, ela que é uma escritora de sucesso e que tem trilhado um belo caminho na literatura. Maria, terminei de escrever o meu livro. E agora, como é que eu me programo para publicar e lançar? Assim, primeiro você chora, você surta, você fica muito doido, tá? Antes de pensar em publicar, você tira aquele momento, sabe, para comemorar, para chorar, para sentir, eu terminei, finalmente eu terminei esse livro. Depois disso, quando você curtir a finalização do seu livro, eu acho que o próximo passo é você cuidar do texto. Cuida do texto, passa por uma revisão, por uma leitura beta. Se você tiver como uma leitura crítica, uma edição, cuidou do seu texto bonitinho, agora é a hora de você começar a pensar onde você vai publicar. Por que você quer publicar aquele livro? Como você vai publicar aquele livro? Aí você pode pensar, vou publicar meu livro de forma independente, né? Então, como? Onde eu vou publicar? Vou publicar na Amazon, por exemplo, que é a mais comum que a gente tem. E por que eu quero publicar esse livro na Amazon? Eu quero publicar esse livro na Amazon para começar a fazer o meu nome como escritor. Você vai pensando nessas coisas, com isso já em mente, aí você parte para as coisas mais de elementos que você precisa. Capa, sinopse, contato com influenciadores. Aí você começa para a parte mais do marketing, de divulgação mesmo. Mas é basicamente isso. Primeiro você precisa decidir onde vai, depois ir atrás dessas coisas. Uma capa bacana, uma sinopse bacana, ter um bom contato com influenciadores. Se você é uma pessoa que gosta de redes sociais, você pode criar conteúdo em rede social, você pode postar sobre o seu livro, essas coisas. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa que você tem que pensar. Mas é basicamente isso, tem que saber o que você quer. E além dessa publicação independente, por exemplo, de forma virtual na Amazon, quais são os outros tipos de publicação e para quem e para qual objetivo ele é mais indicado? Eu acho, na minha experiência, a publicação independente, ela é o melhor caminho que você tem hoje para atingir qualquer objetivo que você tenha. Mas aí depende muito do tipo de livro que você escreve. Dentro da literatura jovem, da literatura voltada para um público jovem, a literatura que eles chamam de literatura mais comercial, de entretenimento, eu acredito que a melhor maneira é você ir para o independente. Então, existem algumas formas de você publicar. Que pode ser a autopublicação, você mesmo publica o seu livro, você pode publicar na Amazon, no Wattpad, você pode publicar em plataformas que trabalham sob demanda, então você... a pessoa compra o seu livro e eles imprimem aquela unidade e manda para a pessoa. Você também pode procurar editoras que são prestadoras de serviço. São editoras que você paga para publicar ali, você contrata os serviços. Então ela vai fazer a capa para você, ela vai fazer a diagramação para você, a revisão para você. E a gente tem a publicação tradicional, que são as editoras que publicam, elas investem no livro. Eu só publiquei por editoras dessa forma, né? Até quando eu era no Se Liga, quando eu estava publicando só no Se Liga, que é uma editora pequena, uma editora independente, eu publiquei de forma tradicional. E é basicamente assim. O que eu recomendo é você pensar, por exemplo, o que eu queria no começo, o que eu ainda quero até hoje, eu tô nessa,
é formar uma base de leitores, sabe? Ter bastante leitor. Para mim, a publicação independente era o melhor caminho. Porque, primeiro que publicar em editora tradicional é muito difícil. Sabe, Daniel? Não é fácil, não. Você já precisa ter alguma trajetória, você precisa ter contato, você precisa ter um bom networking. Então, não é algo simples. Não é, terminei meu livro, vou conseguir sair numa editora grande. É muito complicado. Então, quando você... Até se você tem esse objetivo, quero ser publicado por uma editora grande, você pode ir por esse caminho da publicação independente, ou você pode ir por o caminho de uma premiação literária também, que é também algo super possível. Você falou sobre essa importância de ter um nome, de criar uma carreira literária de verdade, né? E qual que é a melhor estratégia para um autor iniciante formar ali uma base de leitores, consolidar um público? Nossa, tem que trabalhar muito. Olha, tem que trabalhar muito, você tem que estar disposto a trabalhar muito. A melhor estratégia, na minha opinião, é colocar o livro na mão das pessoas. Colocar o livro na mão do leitor, sabe? Buscar leitores, entender quem é o seu leitor primeiro, buscar leitores, buscar influenciadores que falam daquele tipo de livro que você publica. Então, por exemplo, você publica um livro LGBTQIA+, como é o meu caso. Procura influenciadores que já falam daquele tipo de livro, segue essas pessoas, interage com essas pessoas, acompanha essas pessoas, entre em contato, e você vai fazendo isso, vai trabalhando, conhecendo pessoas, que conforme você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo mais pessoas. E conforme as pessoas vão te conhecendo e vão indicando o seu livro, mais pessoas leem o seu livro. Então a melhor maneira de você começar a formar a sua base de leitores é colocando o seu livro na mão das pessoas, seja do influenciador, seja do próprio leitor. Aí você me pergunta, como, Maria? Se ninguém me conhece, então você precisa se fazer ser conhecido. Você precisa estar presente numa rede social. Mesmo se você for uma pessoa low profile, você precisa seguir outras pessoas que elas vão, que você vai acompanhar e elas vão passar a te conhecer. Você precisa conhecer novas pessoas, fazer networking. Se ninguém te conhecer, ninguém vai te ler. Isso aqui é a verdade. Como você se sente ao ver o seu trabalho ser reconhecido pelos leitores e agora também pela Galera Record, que é uma das maiores editoras do segmento jovem do Brasil? O primeiro sentimento de capricorniana é: trabalhei muito para chegar aqui, vou ter que trabalhar muito mais agora. Eu penso, é sério, a primeira coisa que eu pensei foi no trabalho, né? Agora eu vou ter que trabalhar em dobro, em triplo, agora que eu tô indo pra Record. E eu tenho muito isso, assim, eu penso sempre no trabalho. Depois vem aquela alegria de pensar, aquela coisa até meio boba da gente, né? Meu livro vai estar na livraria. Porque até hoje, os meus livros, eles só estão sendo publicados de forma independente. Até pelo Se Liga Editorial, que é uma editora pequena, ele é publicado de forma independente. Então ele não tem distribuição em livraria. Agora na Record não. Agora ele vai ter distribuição em livraria. Aí eu fico assim, meu Deus, as pessoas vão ver meu livro lá. E aí se eu trabalhar bastante, as pessoas vão ver meu livro até quem sabe, na vitrine. Tem que trabalhar muito. Mas quem sabe? E eu fico assim meio bobinha. Já em relação ao leitor, cara, o leitor é o que eu sempre busquei, é o leitor. Eu não busco fazer sucesso, eu não busco reconhecimento do mercado, eu não busco ficar famosa. Eu busco leitores, eu quero que os leitores leiam e se identifiquem com a história. E felizmente isso eu já tenho há muito tempo. Eu já tenho leitores que leem e se identificam com as minhas histórias. Isso para mim é o mais importante. Maria, muito obrigado pela conversa, foi incrível ter a sua companhia aqui com a gente. E o Entre Livros de hoje fica por aqui. Se você que está assistindo a gente tem interesse em ter uma carreira literária, conheça o Método Saindo do Flop, que é um curso desenvolvido pela Maria, com mentorias e tudo mais, para quem quer de verdade criar uma carreira na literatura. A gente se vê no próximo programa, que já é na semana que vem, então não precisa ficar com saudade não. Os outros episódios também estão disponíveis no canal do YouTube da UNEC TV. Até a próxima. Tchau!